Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pela sua presença conosco. Mais um sábado chega e trago reflexões para aplicação sempre na nossa vida cotidiana, no nosso mundo do trabalho. Hoje, sábado 22 de agosto de 2026. Nas semanas aí mais recentes, e você pode ver aqui no canal, eu abordei alguns assuntos que têm relação, embora possa não parecer, com a reflexão de hoje também. Vim falando já há algum tempo da inteligência artificial, das nossas relações com essas ferramentas digitais, com a tecnologia que o homem foi capaz e tem sido capaz de produzir, né? E essa aceleração tecnológica vai cada vez mais acelerar-se, mas vai trazer e traz e tem trazido impactos na nossa vida cotidiana, especialmente na nossa relação interna, né? Nossa relação pessoal, naquela relação que a gente tem com a gente mesmo. Tratei aí numa série de 2 vídeos das do vício em apostas, falei da saúde do planeta, dessas catástrofes que têm acontecido, mas que também, de certo modo, tem relação com a nossa própria forma de tratar a nossa saúde, saúde física, mental, espiritual. Abordei o filme Idiocracia, traçando alguns paralelos com a sociedade que nós vivemos hoje. Como eu disse, de certo modo, tudo isso é conexo com essa reflexão de hoje. Eu não quero aqui falar de economia, até porque eu não sou economista, teorias econômicas, não é isso. Mas recentemente gerou muita polêmica, muito assombro, muita preocupação a situação de uma importante cadeia de lojas de eletrodomésticos aqui no Brasil, as Casas Bahia. E muito se fala, muito se tem falado sobre o que causa isso, né? O que causou isso, a culpa é de quem? Mas se a gente puxar um pouquinho mais na memória, nós tivemos aí algumas outras situações de problemas de gestão e outras grandes redes de lojas e que geraram aí impacto econômico, desemprego, prejuízo para acionistas, né? E sempre vem esta forma de analisar a questão. O que causou isso, mas a culpa é de quem? É do sistema. A culpa é do sistema. A culpa é da economia, a culpa é do governo, a culpa é de A, B, C. A minha reflexão não quer tratar e nem tem a ousadia de dizer, de identificar esses culpados, mas de fazer uma reflexão sobre a vida que a gente leva. E como eu disse, sempre tenho dito, aqui não sou eu dono da verdade, eu não estou aqui de cima de um pedestal falando coisas para as pessoas fazerem, num sentido de que eu seria o absoluto conhecedor de tudo. É uma reflexão, um pensamento que eu trago a forma de colaboração. E como eu disse, também sempre pergunto para mim mesmo. Alguns anos atrás ganhou um pouco de destaque o chamado minimalismo. A vida, entre aspas, simples. E eu trago essa ideia para tentar propor uma reflexão sobre essas situações que nós temos visto. Como eu disse no passado, tiveram outras situações onde grandes lojas, grandes empresas também tiveram problemas financeiros, econômicos,
nos Estados Unidos também, bancos, sistema habitacional, né? De certo modo, tudo isso está num sistema econômico, comercial, cuja pergunta que eu trago é essa: será que a vida que a gente leva sustenta isso? Ou, antes, por quanto tempo ainda sustentará? E o que eu quero dizer com isso, né? Percebam, como eu disse, os temas anteriores são conexos e tem muita coisa conectada com isso. Tem o endividamento das famílias, o endividamento das pessoas. Tem também isso. Tem, eventualmente, até uma coisa que aparentemente pode não ter uma relação direta, mas já está sendo pesquisada, que é o reflexo dessa nova cultura de cuidado da saúde através do uso de canetas emagrecedoras, que já se começa a estudar impactos disso aí na venda de alimentos, no consumo de bebidas alcoólicas, em comprar ou deixar de comprar alguma coisa. E como eu disse, será ou até quando o nosso meio de vida vai sustentar esses modelos econômicos? Carro, moto, móveis, eletrodomésticos, roupas, o comprar, o trocar, o descartar. A dependência que a sociedade moderna tem das fontes de energia, notadamente petróleo, gás natural, né? Quando se fala bastante da geração de energia limpa, entre aspas, isso tudo também tem uma relação quando a gente pensa no modelo de vida que nós vivemos. Então, a reflexão que eu trago hoje é nesse sentido. Para que a gente possa pensar em mais do que um agente causador no sentido personalista. Perceba, os debates, entre aspas, que eu coloco sempre entre aspas, porque são meras discussões e mesmo assim, muitas vezes, mero compartilhamento de pontos de vista. Não se tem mais um diálogo, as pessoas não estão muito dispostas a dialogar, especialmente com quem pensa diferente delas, infelizmente. Eles são sempre superficiais e sempre personalistas. O que eu quero dizer com isso? O foco das questões não são analisadas. Até porque muitas vezes esses fóruns públicos aí, redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, nem são adequados para isso. Então, muitas vezes é mais fácil dizer que aconteceu alguma coisa com determinada empresa porque eu não gosto do governo que está governando ou porque eu acho que foi uma culpa de um sistema econômico com o qual eu não simpatizo. Mas há causas mais profundas, a meu ver. É o modelo de vida. Então, por exemplo, quando temos inúmeras famílias aí endividadas por diversas questões, jogos, bets, empréstimos bancários, enfim, em algum momento isso vai ter um final no contexto de que eles vão buscar o equilíbrio econômico. E como eles vão fazer isso? Deixando de comprar as coisas. Ou antes, escolhendo o que comprar, né? Naturalmente, quais são as maiores necessidades, as melhores opções, a prioridade, alimentação, remédios, enfim. E aí a pergunta que eu faço, né? Se sustenta esse modelo econômico de lojas de veículos, por exemplo. Tem aos montes nas grandes cidades, milhões de veículos aí parados nessas lojas, esperando um comprador. Como que esse modelo se sustenta? Então, muitas vezes, você ia numa loja dessa de eletrodomésticos, o próprio atendente dizia assim: olha, vou fazer a compra para o senhor, para a senhora, pela internet. O senhor recebe em casa o móvel.
o equipamento eletrônico, o utensílio. Perceba, também há essa mudança. Não só a mudança no sentido de que vai se exaurir, às vezes, é como a saciedade de alimentar-se. Vai se exaurir muitas vezes essa necessidade de comprar determinadas coisas, mas também a forma de comprar vai mudando. E aí vem a segunda parte da questão. O que fazer com as pessoas que estão trabalhando nesses lugares ou que estavam trabalhando nesses lugares? Quem está pensando nisso? E, de fato, quem está dialogando, inclusive numa mesa de diálogo, num grupo de trabalho onde haja opiniões divergentes, para obter uma ideia convergente em prol das sociedades? Porque a gente fala aqui da nossa sociedade local, da nossa sociedade regional, nacional, mas o mundo está aí, com suas mazelas, necessidades e problemas que são, como eu disse no vídeo anterior, sempre os mesmos. O aproveitamento de uma mão de obra que vai deixar de trabalhar naquilo que trabalha hoje. E não é o preconceito de dizer que o governo, qualquer que seja ele, de qualquer forma de pensar, de vertente político-econômica, vai pagar um auxílio para essas pessoas. Não é o preconceito, que acaba, a palavra é essa, preconceito, gerou preconceito, de achar que isso é uma coisa negativa. Às vezes a forma de fazer está errada. Mas quem está pensando nisso, quem está numa mesa de diálogo com ideias divergentes para achar a solução convergente, que seja a melhor naquele momento, ou a menos pior. O mercado de trabalho, inclusive, tem mostrado alguma mudança, não ainda assim que de forma predominante, possamos dizer assim, mas as pessoas com 50 anos ou mais já estão retornando ao horizonte daqueles selecionadores, por falta inclusive de mão de obra de pessoas mais jovens, capacitadas ou formadas para essas funções específicas, onde estão entrando novamente no mercado de trabalho as pessoas com mais de 50 anos. Além disso, outras funções que podem ser prestadas também por pessoas mais velhas, de idade, ou qualquer pessoa, inclusive dentro desse contexto que eu disse de reaproveitamento e de deslocamento de uma mão de obra de uma área para outra, porque a sociedade precisa atender essas pessoas. Há muitos problemas. Pessoas na rua, dependentes químicos, pessoas com problemas cognitivos, problemas inclusive que aumentaram depois da pandemia. Mas, além deles, que fazem parte da sociedade, existe esse cenário. As transformações que eu falei, mencionei, de repente não tidas até como transformações, mas as questões climáticas, por exemplo, elas vêm também trazendo seus impactos. E ela é só um retrato, ou mais um retrato, dessa mudança. Quem está pensando nisso? Quem está trabalhando para se antecipar às questões que vão acontecer? Mas, como eu disse, mais até do que dizer a culpa é deste ou daquele. Isso não vai resolver o problema. Os problemas serão resolvidos se houver uma alternativa, se vier uma saída, se houver diálogo. E aí tem, como eu demonstrei até aqui, há várias situações. Comércio varejista, essas grandes lojas, eletrodomésticos, roupas, móveis, isso está mudando.
Isso está mudando. Já é um processo que vem vindo ao longo do tempo. A sociedade hoje, como eu sempre digo, ela foi plantada há décadas atrás. A sociedade que nós vivemos hoje teve as sementes plantadas décadas atrás. Então, quando eu já vou na loja hoje, como eu já ia antes da pandemia eu já ia numa loja dessa, numa papelaria, e comprava alguma coisa pela internet que era mais barato. O próprio operador ali, o próprio atendente fazia essa compra para mim. Porque na internet a conta é de milhões, de milhares. E aí a forma de entrega e toda a engenharia econômica sustenta esse sistema. E lá atrás alguém já devia ver que ia acontecer o que tem acontecido. Entre aspas, a quebradeira geral de muitas grandes redes, o fechamento, a falência. Mas, como eu disse, as outras situações que impactam tudo isso, o modelo de vida que nós vivemos, endividamento, a saciedade, como eu disse, entre aspas, a gente tem um momento que a gente não vai necessitar mais daquilo. É como se fala de uma peça de roupa que você não usa, ela não é mais sua. As pessoas às vezes compram roupas e deixam lá, outras não usam mais, infelizmente nem fazem doação para outras pessoas, para entidades. É o modelo de viver. E aí, veja, inclusive ontem eu vi uma divulgação de adquirir bebida em embalagem retornável, como era quando eu era criança. Embalagem retornável, eu levava a garrafa lá, entregava, pegava outra cheia. Levava a garrafa vazia, pegava outra cheia. Os profissionais de 50 anos ou mais voltando para o mercado de trabalho, mas e a formação dos novos profissionais, e a formação de pessoas para áreas de tecnologia, áreas de serviços humanos? O preconceito também de que há serviços indignos, entre aspas, serviços menores, são necessários. Quem está pensando nisso? Quem está trabalhando para antecipar a solução de problemas que virão? Está principalmente numa mesa de trabalho, num grupo de trabalho, dialogando com quem pensa diferente. Essa é a mensagem de hoje, a reflexão de hoje. O modelo de vida que vivemos. Minimalismo e o modelo de vida que vivemos. Pense nisso. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como palestrante, como consultor, como professor, como escritor? Aqui no canal tem um vídeo chamado Conheça o Meu Trabalho, temas que eu já tenho prontos, que apresento aí em empresas, em associações, em entidades beneficentes, dos quais eu falo pontualmente. Além do que, qualquer outro assunto dentro da minha área de atuação, para o qual eu possa trazer a colaboração, estou pronto a fazê-lo. Conheça o meu trabalho, se quiser saber mais detalhes, entre em contato comigo no e-mail domingosleomonteirop, de profissional, @outlook.com. Me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. E principalmente, lembre-se, você é uma pessoa única, uma pessoa especial, tem um potencial, tem o seu dom. Tudo que você faz de bom é bom para você e para as pessoas que convivem contigo, mas se você estiver num momento difícil, estiver enfrentando uma situação que você acha que não vai conseguir superar, tenha calma, não desista, sempre em frente.
enfrente essa situação, busque uma solução, converse com alguém que sabe mais do que você, por ter experiência de vida, por ter passado por uma experiência semelhante, e continue caminhando sempre em frente, mais devagar, mais rápido, mas sempre caminhando em frente. Um grande abraço, uma excelente semana para vocês, e é isso aí, vamos em frente.